Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos entrevistar a professora Cláudia Serpa. Ela é advogada, professora de Direito da Emerge, professora também de Direito Penal do curso Verbo Jurídico, professora de Direito Penal do curso CIP-Iuris, é isso? CIP-Iuris de Brasília, professora de Direito Penal do curso Fórmula, professora de Direito Penal no curso CIA Jurídica e trabalhou como professora de Direito Penal nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. E é sócia do escritório Serpa Ribeiro e Fleischauer, advogados associados. Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Direito Público e Privado pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Professora, quero lhe agradecer muito por ter aceito o nosso convite para a gente falar desse tema, que é um tema que é muito polêmico, que é o indulto e suas consequências para a sociedade. Né? Todo mundo às vezes fica um tanto revoltado por que aquele preso teve esse tipo de benefício, e eu convidei a professora, a advogada, para vir aqui nos ajudar a entender um pouco sobre esse indulto, qual é a importância dele, para que ele serve e por que às vezes revolta tanto a sociedade. Então quero lhe agradecer muito mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu estou muito feliz por estar aqui presente no canal de vocês, Mulheres Advogadas do Século XXI. Eu acho que tem tudo a ver com tudo que eu prego, né, em sala de aula, a importância que a gente vem ganhando, o espaço que a gente vem conseguindo conquistar, né, no mercado de trabalho, na advocacia. Isso é papo para muitas outras coisas, né? E eu fico muito feliz de verdade por vocês terem me convidado. Uma honra estar aqui com vocês. Que bom, nossa honra é toda nossa, estamos felizes demais. Eu vou começar com uma pergunta que às vezes é dúvida, né, das pessoas. Se existe uma diferença ou se existe o que é indulto penal e indulto presidencial? Existe esse nome mesmo? Não existe? Bom, vamos nós. O Código Penal, ele tem no artigo 107 3 causas de extinção da punibilidade, ou seja, o indivíduo ele vai ter extinta aquela pena relativa ao crime que ele cometeu, que são a anistia, a graça e o indulto. Essas 3 causas, muita gente confunde com relação a elas. A anistia, ela vem através de uma lei. Então, é o Congresso Nacional que vai conceder, na verdade, você tem um caráter de generalidade, a anistia é muito ligada ao fato. Então, aquela pessoa que é anistiada, ela tem os mesmos efeitos de uma abolício crimes. É como se aquilo dali não existisse para aquela pessoa. Só que aquele crime, quando você tem uma anistia, ele continua existindo. É diferente da graça e do indulto. Muita gente, primeiro, fica na dúvida quanto ao que seria a graça, o que seria o indulto, se eles têm diferença. Hoje a doutrina diz que a graça é individual, ela é concedida a um a um. E o indulto é concedido a uma coletividade. Isso faz parte do poder de clemência do presidente da República. Então, quem concede tanto a graça quanto o indulto é o presidente da República, através de um decreto presidencial. Então esse decreto presidencial, ele tem a tradição de acontecer uma vez por ano, próximo ao Natal, como se fosse um presente. Então, uma vez beneficiado pelo indulto, aquele indivíduo tem a pena dele extinta. Então, nesse decreto, o objetivo é pegar alguns crimes que o decreto traz e explica e pegar e extinguir a punibilidade relativa a esses crimes. Quando você fala, que muita gente menciona, do indulto penal, o indulto ele é um instituto que ele é previsto na Lei de Execuções Penais. E eu tenho a possibilidade da chamada comutação das penas. O que é isso? Dentro do decreto do indulto, o presidente traz um pedaço em que ele vai permitir uma redução daquela pena já cumprida. Ou ele vai permitir que aquele indivíduo tenha, por exemplo, a troca da espécie da pena dele. Então ele não é beneficiado pela extinção da punibilidade, mas ele pode se encaixar numa dessas hipóteses que vem a estar no decreto de indulto, mas ele não tem a extinção, ele tem a chamada comutação. Então, muita gente confunde também com as
saídas. Então a gente tem permissão de saída e saída temporária. A permissão de saída, ela vai acontecer, eu gosto de usar muito como exemplo o que acontece muito no cotidiano, né? É o presidente Lula, infelizmente o netinho dele faleceu e ele está cumprindo uma pena. Ele teve a possibilidade de sair para comparecer ao velório do neto dele. A permissão de saída, que foi esse caso, faz com que ele vá ao velório, assista e volte. A saída temporária é um benefício que o preso tem, em que ele pode sair em certos períodos por um determinado período de tempo, mas ele tem que voltar. E faz parte da ressocialização. Essas são as diferenças entre eles. Então, no fundo, indulto presidencial é o que está na lei de execuções penais também, em que ele vai trazer um procedimento. Maravilha. E para que serve o indulto presidencial? Então, o indulto presidencial, ele vai presentear aquele indivíduo com a extinção da pena. Essa é a regra maior. Então, ele vai ter uma espécie de presente para a extinção da pena. O presidente, ele não é obrigado anualmente a fazer o decreto. Ele vai fazer por sua conveniência. Então, ele não é obrigado a conceder, e tanto que, salvo engano, 2018 não teve. Porque o de 2017, inclusive, estava numa briga danada. O presidente não tem essa obrigação, tá? Mas ele tem por objetivo extinguir a punibilidade relativa ao cumprimento da pena de certas pessoas. E quais são as características para o preso alcançar esse benefício? Então, normalmente, os crimes, eles devem ter sido concedidos, devem ter sido cometidos sem violência ou ameaça. Então, normalmente, ele era assim. Tá? Vocês vão entender o que aconteceu, que ele não foi e o porquê que houve uma ação direta de inconstitucionalidade relativa ao indulto de 2017. O que aconteceu? Normalmente, são crimes de baixa periculosidade, em que o indivíduo tenha cometido a infração com penas não muito grandes. Então, ele teria uma pena aplicada, ele estava cumprindo a pena, cumpriu uma determinada quantidade de pena. Normalmente, eles colocam mais ou menos o cumprimento de 1/5 da pena, 1/4 da pena, e, tendo cumprido, ele sai. Então, normalmente são crimes com penas até 4 anos, às vezes penas até 6 anos, não tem nada muito gritante. Então, ele tem a possibilidade dessa concessão do indulto. Uma vez tendo cumprido isso, tudo bonitinho, ele vai fazer o pedido, então ele faz pessoalmente, e esse pedido, então, ele se encaixando ali, ele tem a concessão do indulto. Então, aproveitando com essa resposta das características, vamos falar um pouquinho sobre o indulto que foi concedido para o ex-ator Guilherme de Pádua. Esse indulto foi muito polêmico, houve uma repercussão muito negativa. Diante dessas características, a gente está falando aqui de um crime hediondo e por isso que provocou muitas reações de revolta na população. Então, explica um pouquinho esse caso para a gente, por que ele conseguiu esse benefício, esse presente? Bom, vamos lá, para quem não se recorda, foi uma situação meio que chocou todo mundo, porque o ator Guilherme de Pádua, ele atuava na novela junto à filha da Glória Pérez. Eles faziam um par romântico, né, e ele acabou assassinando a moça. Ela era super novinha na época, e ele cometeu um crime de homicídio qualificado, que ele foi ajudado pela mulher dele, né. Ele foi processado, ele foi julgado e ele foi condenado. Só que na época que ele cometeu esse crime, o crime de homicídio qualificado, pasme, não era crime hediondo. Então, na época que ele cometeu esse crime, o crime ele não estava inserido no rol dos crimes hediondos, porque com relação ao indulto, o crime hediondo ele não permite a concessão do indulto. Então, eu tenho o indulto sendo aplicável para qualquer crime, exceto hediondos. Então, hediondos e equiparados a hediondos, eles não têm a possibilidade da concessão da anistia, da graça e do indulto. Então, o cara tem que cumprir a pena dele na integralidade. Ele vai ter outros benefícios, a lei é mais rigorosa, mas ele não pode ter esses 3 benefícios de extinção da punibilidade antecipada. Bom, só que quando ele cometeu esse homicídio qualificado, o homicídio não estava no rol dos crimes hediondos.
Significou dizer, então, que, mesmo tendo sido incluído depois, porque a Lei de Crimes Hediondos é de 1990, a inclusão do homicídio qualificado foi, salvo engano, em 1994, no rol dos crimes hediondos, foi depois da morte da Daniela Pérez. Então, quando ele entrou depois, eu não posso mais levar em consideração, porque na data do fato cometido por ele, aquilo ali não era considerado hediondo. Por isso que ele se beneficiou. Então, ele se encaixava nas condições da concessão do indulto presidencial e ele recebeu a extinção da punibilidade na época. E lembrando sempre que a lei não retroage para prejudicar. Para prejudicar, ele não pode. Ele vai, nesse caso, eu tenho que olhar a lei vigente na data do fato. Porque a impossibilidade da concessão de indulto, como você falou, é algo prejudicial. E aí revoltou realmente todo mundo. E é revoltante, né? Porque quando você é perguntado assim, qual é o crime que é considerado hediondo? Na tua cabeça, de pronto, normalmente a gente pensa, estupro. Depois a gente fala assim, latrocínio, homicídio. Aí você fala, peraí, mas o homicídio e mais, não são todos que são crimes hediondos, né? Então não são todas as modalidades de homicídio que são consideradas hediondas. Então o homicídio simples não é hediondo. O homicídio privilegiado, ele não é hediondo. Isso é um homicídio qualificado. Então, a gente passa a trazer, quando pensa nisso, a gente fala assim, mas espera aí, isso já aconteceu de não ser crime hediondo? Já. Pior que já. Essas informações são necessárias porque a gente passa a entender exatamente como funciona e sempre sabendo que uma lei nunca vai retroagir para prejudicar. Exatamente. Então vamos lá para a nossa brincadeirinha. Antes disso, só queria fazer uma observação. Faça. A gente teve há pouquinho tempo, nesse ano, a questão do João Hélio, do menino João Hélio, foi o João Hélio. em que a imprensa levantou uma bola revoltando a população de que o rapaz tinha sido condenado, o assassino do menino, tinha sido condenado a 39 anos. Eu não gosto de usar a expressão assassino, condenado, né? Ele foi condenado a 39 anos, ele estava cumprindo a pena de 39 anos. O fato aconteceu no ano de 2007, fevereiro de 2007. E esse ano, ele conquistou a possibilidade de sair do regime fechado para o aberto. E aí você vai falar assim, mas espera aí, já? Já. Porque, de novo, a gente vai falar da mesma análise da data do fato. Na época que ele cometeu esse crime, ele pôde progredir cumprindo só 1/6 da pena. A data do fato, eu tinha a possibilidade de progressão com 1/6 da pena. Hoje, se ele comete um crime hediondo ou equiparado a hediondo, ele tem que cumprir 2/5, sendo primário, 3/5 se ele for reincidente. Mas nesse caso específico, eu não tinha a alteração na lei de crimes hediondos. Então, particularmente, eu não concordo com esse sensacionalismo que cria uma revolta no leigo. Porque a gente sabe que quem vai saber disso é o pobre coitado concurseiro. Verdade. E quem milita, e quem é o advogado. O próprio advogado que não é especialista na área, ele se apavora, ele fala, como? O cara vai cumprir menos de 12 anos e ele já saiu, o cara vai cumprir 12 anos, ele já vai poder ir pro aberto? Sim, por causa disso. Foi isso que aconteceu. Então, foi esse parênteses que eu quis fazer, que teve uma carona nessa questão do Guilherme de Pádua. Eu acho que é importante também, porque às vezes a mídia traz esse sensacionalismo que acaba colocando a população em dúvida, né? E a população ela acaba começando a ficar com uma revolta porque não tem o conhecimento. Então, dando esses esclarecimentos que são essenciais. E assim, a nossa lei de execuções penais, apesar dela ser de 1984, ela não é uma lei ruim. Porque ela visa a ressocialização do preso. Porque a gente tem que pensar do outro lado. A gente só pensa assim, o preso é o pobre, é o favelado, é o bandido na rua. Só que não, ninguém está livre de cometer um crime. Verdade. Ninguém está livre. Infelizmente, só não existe de verdade na prática a ressocialização, né? Porque se existisse, seria muito bom. Seria Muitos não voltariam a cometer novos crimes. Então agora vamos lá para a nossa brincadeirinha. Vamos. É uma brincadeira que eu faço com todas as convidadas e todos os convidados. Eu vou falar uma palavra, o que vier à sua cabeça me responda. Advocacia. É difícil. Professor. Paixão. Democracia. Importantíssimo.
Direito penal. Vida. Liberdade. Essencial. Doutora, professora Cláudia, quero lhe agradecer muito, muito, muito. Foi uma honra recebê-la aqui. Que bom todos esses esclarecimentos e todas as pontuações. Eu acho que isso é importante demais, porque a gente leva uma informação de verdade para todas as pessoas que necessitam, né? Infelizmente a gente sofre um pouco com a nossa mídia, né? Essa mídia que dizem que é uma mídia marrom, que acaba realmente trazendo uma informação equivocada e o que prejudica muito a sociedade, né? Muita A gente já existe tanta revolta na sociedade. Então quero lhe agradecer mais uma vez, foi importantíssimo mesmo a sua participação aqui. Eu que agradeço o carinho de vocês, agradeço o espaço aqui também para a gente poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho, né? Acho que isso é tão importante e a força que, graças a Deus, a OAB tem dado para a gente, né? Para a gente crescer na advocacia e mostrar o nosso trabalho. Verdade. E nós sempre terminamos com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, é importantíssima a participação de vocês e nos sigam lá nas nossas redes sociais, que tem muita novidade, teremos novos sorteios e se estiver nos seguindo vai poder participar desses sorteios. Uma boa tarde!